Olá pessoal, então vamos começar a aula de farmacologia específica, disciplina Ciências Farmacêuticas 3. O assunto da aula seria está relacionado aos altacoides. É, altacoides. Então os altacoides, conforme nós falamos na aula que tivemos ao vivo, online, são substâncias formadas pelo próprio organismo, as quais possuem vida média breve que atuam próximo aos sítios de síntese. Nós temos vários tipos de substâncias consideradas altacoides, como os polipeptídeos, a exemplo da angiotensina, que nós falamos na aula de antipertensivos, os eicosanoides, que nós falamos também na aula de anti-inflamatórios, a exemplo das prostaglandinas, tromboxanos, prostaciclina e leucotrienos. E os aminoácidos descarboxilados, como histamina e serotonina, que seria o assunto da aula de hoje. Na verdade, na aula de hoje nós vamos começar a falar sobre a histamina e os antagonistas dos receptores H1 da histamina. Nas próximas aulas, nós falaremos sobre os antagonistas dos receptores H2 da histamina e os fármacos que atuam nos receptores da serotonina. Existem também outros altacoides, a exemplo dos radicais livres e do óxido nítrico. A histamina ela é encontrada tanto em plantas quanto em tecidos animais. Nas aulas de toxicologia, nós também falamos de alguns animais peçonhentos, a exemplo dos coleópteros, que têm na composição da sua peçonha uma grande quantidade de histamina. A histamina é originada a partir da descarboxilação do aminoácido L-histidina e após formação, ou ela é rapidamente inativada ou é armazenada. O principal sítio de armazenamento de histamina no nosso organismo seriam grânulos presentes no citoplasma dos mastócitos ou dos basófilos, mas prioritariamente dos mastócitos. Após estímulo, esses mastócitos acabam liberando seus grânulos e a histamina vai atuar nos tecidos circundantes. Conforme eu já falei, a histamina é mais concentrada nos mastócitos e a maior concentração de mastócitos se encontra em alguns locais do organismo, a exemplo do nariz, boca, pés, superfícies corporais internas e vasos sanguíneos, principalmente nas suas bifurcações e pontos de pressão. Também nós temos locais de armazenamento de histamina fora dos leucócitos, dos mastócitos, é o que nós chamamos de histamina não mastocitária. A exemplo do cérebro, no sistema nervoso central, onde a histamina exerce funções relacionadas com o controle neuroendócrino, com a regulação cardiovascular, com a termorregulação e com o estado de vigília. Também no estômago nós temos as células enterocromafin simile, que armazenam e liberam histamina e que a sua função, a função da histamina, então, no estômago seria como secretagogo, aí está errada a forma como está escrito, é secretagogo gástrico, e coordenando dessa forma a quantidade de secreção no estômago. Existem vários mecanismos para a liberação de histamina, dentre os quais a liberação imunológica, que é mediada por IgE. Então, quando um mastócito está com o IgE ligado na sua superfície, ou quando os basófilos também estão com IgE em superfície, após exposição ao antígeno que é reconhecido por IgE, ocorre o que nós chamamos de desgranulação. Isso com liberação de histamina, não é? Isso é o que ocorre nas reações alérgicas imediatas do tipo 1. Por exemplo, entrar em contato com urtiga ou com picada de pernilongo. Existem também reações imunes mediadas por IgG e por IgM, que também levam à liberação de histamina. E outra coisa importante é que a histamina, ao contrário de alguns outros altacoides ou neurotransmissores no nosso organismo, ela
apresentam um mecanismo de retroalimentação negativa. O que significa isso? Esse mecanismo ocorre na pele e no sangue. Significa que quando há um excesso de histamina no organismo, a nível de pele e sangue, a própria histamina vai se ligar a receptores que são inibidores da excreção de histamina. Então, quando há excesso, há um mecanismo de controle para que haja uma diminuição da excreção de histamina. É o que nós chamamos de retroalimentação negativa. A histamina tem um importante papel modulador nas respostas inflamatórias e imunes, uma vez que ela causa vasodilatação local, extravasamento do plasma e de mediadores da resposta inflamatória aguda e anticorpos para o tecido, causando importantes sinais e sintomas da inflamação. A histamina também pode ser liberada através do que nós chamamos de estímulo químico, como, por exemplo, a morfina e a tubocurarina, que é a tubocurarina, a morfina seria utilizada para controle de dor e a tubocurarina para provocar paralisia muscular, por exemplo, quando dá passagem de uma sonda. Essas substâncias, por exemplo, podem deslocar a histamina do complexo heparina-proteína no interior da célula. O que seria esse complexo heparina-proteína? É que a histamina no interior dos mastócitos, nos grânulos intracelulares, ela fica armazenada num complexo, ligada a um complexo de proteína e heparina. E existem substâncias, conforme já falei, a exemplo dos fármacos morfina e tubocurarina, que podem deslocar a histamina desse complexo, induzindo a reações alérgicas. Em termos de farmacodinâmica, a histamina ela atua em 4 receptores, que são os que foram descritos até o presente momento: H1, H2, H3 e H4. Os receptores H1 e H2 são os mais importantes e os mais conhecidos e através dos quais muitos fármacos exercem os seus mecanismos de ação farmacológica. Os receptores H1 provocam, quando estimulados, quando ativados, levam à estimulação das terminações nervosas sensitivas relacionadas com a mediação da dor e do prurido, por exemplo, quando dá picada de inseto ou contatos com urtiga. Os receptores H1 também estão presentes em neurônios respiratórios de inspiração e expiração. Então, a histamina exerce um efeito positivo no sentido de controlar ou de mediar a respiração. Os receptores H3 pré-sinápticos também são importantes. Nós falamos que o H2 é importante, mas o H3 também tem algumas funções. A exemplo da modulação da liberação de neurotransmissores, por exemplo, os agonistas H3, fármacos agonistas H3 reduzem a liberação de acetilcolina. Então, basicamente, com relação aos H3, essa informação é pertinente. Os fármacos, os receptores H2, que não estão mencionados aqui, mas a gente vai falar oportunamente a respeito deles, estão relacionados com a função endócrina. Nós já chegaremos nesse ponto. A histamina também tem ação em sistemas e órgãos, como no sistema cardiovascular, induzindo a redução da pressão sanguínea sistólica e diastólica, e, de outra forma, o aumento da frequência cardíaca, devido a uma ação estimuladora cardíaca. Essa redução da pressão sanguínea é principalmente decorrente da vasodilatação, que nós já mencionamos, que a histamina causa. Essa vasodilatação também é o que vai gerar os sintomas da inflamação, como rubor, calor
como rubor e calor, e também podendo causar cefaleia. E essas três é, essas três ações relacionadas à vasodilatação são mediadas pela liberação de óxido nítrico, quando na presença de histamina. O músculo liso bronquiolar também sofre ação da histamina, então quando os receptores H1 são estimulados, ocorre broncoconstrição. Isso é importante em portadores de asma, que são mais suscetíveis 100 a 1000 vezes de desenvolverem alguma broncoconstrição quando esses receptores são ativados. Existem alguns outros efeitos da histamina em sistemas e órgãos, como por exemplo na musculatura lisa gastrointestinal, levando à contração de um músculo liso gastrointestinal, e que em doses elevadas, em concentrações elevadas, a histamina pode, mediada por receptores H1, induzir a diarreia. E outros órgãos da musculatura lisa pode haver ação, porém diminuída, à exceção das mulheres grávidas, que devem tomar cuidado, porque o excesso de resposta induzida por histamina pode levar a um excesso de contração com risco de aborto. Conforme nós falamos anteriormente, no tecido secretor nós temos aí a função da histamina pouco notável, porém a nível de secreção gástrica ácida ela tem uma ação importante mediada pelos receptores H2. Então nós temos aqui um resumo das principais atuações da histamina em seus diferentes receptores, como nós já falamos em sala de aula e como está bem explicado aqui. Eu vou passar, aliás, como nós falamos na aula que tivemos online, virtualmente, e ao vivo, eu não vou mencionar de novo essas funções da histamina nos seus diferentes receptores. Mas vocês podem estudar e dar uma olhada com calma que está bem explicado nesse esquema. Outra coisa interessante é a resposta tríplice aguda da inflamação aguda induzida por histamina. Então, o que é que acontece com a histamina? O que é que a histamina causa na inflamação aguda? Primeiro o rubor, depois um rubor intenso, depois a formação de pápula e edema, conforme vocês podem observar quando da picada de um inseto, a exemplo dessa imagem aqui. Então, com base em tudo isso, nós podemos então agora falar sobre a farmacologia clínica da histamina. Existem alguns antagonistas da histamina, a exemplo dos antagonistas fisiológicos, cujo nome mais, a substância que atua de forma a antagonizar os efeitos da histamina seria a adrenalina. Apesar dela atuar em receptores diferentes, ela atua de forma antagônica na musculatura lisa. Provoca, enquanto há uma constrição, a adrenalina vai provocar uma dilatação, digamos assim. Isso é vital em casos de anafilaxia sistêmica. Então, quando dá reação alérgica grave à histamina, o uso da adrenalina é fundamental. Existem os inibidores da liberação de histamina também, que podem agir por reduzir a degranulação de mastócitos. Exemplo, cromoglicato de sódico, então ele acaba induzindo a uma diminuição da histamina porque influencia no sentido de diminuir a degranulação de mastócitos. Temos algumas marcas comerciais, como Cromolerg, Rilan e tal. Existem os agonistas de receptores beta-adrenérgicos. Conforme eu já falei, a adrenalina funciona de forma antagônica sem utilizar os mesmos receptores da histamina, mas nós podemos, em termos de medicamento, para inibir a atuação da histamina, nós podemos trabalhar com os agonistas dos receptores da adrenalina, como nesse caso, os receptores beta-adrenérgicos. Então, numa vasoconstrição ou numa broncoconstrição induzida por histamina, o paciente pode usar agonistas de receptores beta-adrenérgicos que relaxarão a musculatura lisa, exemplo do salbutamol, terbutalina e fenoterol.
E, por último, e não menos importante, aliás, até mais importante, falaremos dos antagonistas dos receptores histamínicos nessa aula com foco nos receptores H1. Então, nós temos antagonistas dos receptores histamínicos, os mais utilizados são os antagonistas dos receptores H1 e os antagonistas dos receptores H2. Os antagonistas dos receptores H1, alguns deles podem ser obtidos sem receita médica, o que é importante que o farmacêutico tenha conhecimento sobre esses antagonistas para que ele possa melhor dispensar fármacos junto com a sua equipe no âmbito da drogaria ou mesmo das farmácias, e para que ele possa prescrever fármacos que agora nós sabemos que é uma forma importante de atuação do profissional farmacêutico, através da prescrição de medicamentos isentos de prescrição médica. Então, os antagonistas dos receptores histamínicos, dos receptores H1, são classificados em duas gerações, a primeira geração e a segunda geração. Os de primeira geração têm como efeito colateral principal a sedação, devido à sua alta capacidade de penetração no sistema nervoso central. Então, nós temos aí como principal efeito colateral essa sedação e a exemplo do medicamento Naldecon Noite e de outros, inclusive alguns que saíram, o Multigripe, nome comercial, estou falando de nomes comerciais, né? Que podem causar essa sedação por conterem na sua composição estes antagonistas receptores H1. E para resolver essa questão relacionada com a sedação induzida por esses antagonistas dos receptores H1 de primeira geração, nós temos os de segunda geração, a exemplo do Ixizine, entre aspas, eu estou falando aqui do nome comercial também, né? Que eles não induzem essa sedação porque tem uma menor capacidade de penetração no sistema nervoso central. Porém, tem alguns dos fármacos de segunda geração, eles têm uma importante reação adversa que seria uma importante desvantagem que seria pelo fato deles serem metabolizados via citocromo CYP3A4. E como muitos fármacos são metabolizados por essa via, ou acabam ativando ou inativando essa via, então isso pode influenciar no maior risco de interações medicamentosas desses fármacos frente ao uso concomitante com outros fármacos. A exemplo do cetoconazol, que é um inibidor da via citocromo CYP3A4, e uma vez estando essa via inibida, os antagonistas receptores H1 de segunda geração, que são metabolizados por essa via, podem causar um maior risco de efeito tóxico. Aqui nós temos as principais moléculas dos principais antagonistas receptores H1 da histamina. Nós temos a difenidramina, que é um éter derivado da etanolamina. Nós temos a base da fórmula estrutural da etanolamina e nós podemos observar que ela se repete aqui. Os derivados a tripelonamina, que é derivado da etilenodiamina, aqui está a estrutura geral da etilenodiamina, se repetindo na fórmula do tripenolamina. A ciclizina, que é um derivado da piperazina, que está a estrutura da piperazina, aqui a gente consegue observar que ele mantém essa estrutura geral da ciclizina. Derivado da iaclofeniramina, que é um derivado da alquilamina. Nós temos aqui a base da estrutura geral, né, da fórmula geral da alquilamina, que seria esse nitrogênio ligado a 3 radicais diferentes, enfim. Temos também aqui a prometazina, que é um derivado da fenotiazina. Essa aqui é a fórmula geral da fenotiazina. A gente consegue observar que aqui, a partir desse hidrogênio, se liga um radical. Esse radical, no caso, é o que caracteriza a prometazina.
Temos a tefenadina, fexofenadina, que também são, nesse caso, são derivados da piperidina, que tem essa fórmula geral. A gente consegue ver que ela se repete aqui. E aí o que muda são os radicais aqui para esse R aqui, né? Que vai nesse radical que entra aqui nesse carbono, que vai modificar o fármaco, né? Falando um pouco mais sobre os antagonistas dos receptores H1, nós já falamos que o mecanismo de ação deles está envolvido, porque, como o próprio nome indica, né, eles bloqueiam as ações da histamina por antagonismo competitivo reversível dos receptores H1, com potência desprezível nos receptores H2 e H3. Esses fármacos eles têm algumas semelhanças com a estrutura geral de outros fármacos. A exemplo de fármacos eles têm semelhança com a estrutura geral de outras drogas e aí eles podem atuar em diferentes receptores, além dos receptores histamínicos. A exemplo dos receptores colinérgicos muscarínicos, receptores alfa-adrenérgicos, serotoninérgicos e de anestésicos locais. E, consequentemente, estes fármacos podem também exercer efeitos sedativos, antinauseantes e antieméticos. Alguns desses efeitos são positivos, outros nem tanto. Podem exercer efeito atropiniforme através do bloqueio dos receptores da acetilcolina, através desses receptores colinérgicos muscarínicos. Eles podem também bloquear receptores alfa-adrenérgicos, e isso seria já um efeito não interessante, por exemplo, pacientes usuários de prometazina, cuja marca comercial mais conhecida é o Fenergan, podem ter hipotensão ortostática ou postural. Então, quando usando esse tipo de medicamento, ao se levantarem bruscamente, terem mudança de postura, eles podem ter um pico de hipotensão. Também podem bloquear a serotonina, a exemplo da ciproheptadina, e podem também exercer ação anestésica local por bloqueio de canais de sódio, a exemplo da difenidramina e da prometazina. Esses efeitos sedativos, antinauseantes e antieméticos estão relacionados também, alguns com os receptores colinérgicos, enfim. Então, tem bastante efeito colateral desses fármacos, alguns que são utilizados, inclusive na terapêutica, outros que não são desejados. Aqui nós temos uma tabela que vocês podem explorar com calma depois. Os principais fármacos que pertencem a essa classe de antihistamínicos, antagonistas dos receptores H1. Temos de primeira geração aqui os de segunda geração. De segunda geração, nós temos a fexofenadina, que é o mais conhecido é o Allegra, a loratadina, o Claritin, e a cetirizina, que é o Zyrtec, são os mais conhecidos histamínicos de segunda geração, que têm a vantagem de não causarem sedação como efeito colateral. E de primeira geração nós temos carbinoxamina, doxilamina, que são bem conhecidos, hidroxizina, ciclizina, meclizina. Aliás, lá no meio da aula eu falei que hidroxizina era de segunda geração, salvo engano. Aí se eu falei, eu retiro o que eu falei. Hidroxizina é de primeira geração. Segunda geração são esses, fexofenadina, loratadina e cetirizina. Aí nós temos aqui as doses habituais para adultos. Então é uma tabela bem interessante para vocês estarem utilizando e estudando para aprender um pouco mais sobre esses fármacos. Aqui nós temos a atividade anticolinética de cada um deles e temos alguns comentários importantes sobre a possibilidade de causar sedação,
o risco de causar ou não arritmia, enfim, o tratamento, o tempo de ação, a capacidade de ser utilizado como antiemético. Nós temos aqui a exemplo da prometazina, que é o Fenergan, então é uma ação interessante. Então essa tabela é bem interessante para vocês estarem estudando e dando uma pesquisada. Os usos clínicos dos antagonistas dos receptores H1 estão relacionados principalmente com reações alérgicas, a exemplo do tratamento de rinite alérgica, urticária. Também apresentam alguns efeitos sedativos que podem variar entre os pacientes. Outro uso clínico importante é para controle da cinetose. O que seria cinetose? Um distúrbio causado por movimento não habitual do corpo. Exemplo, vamos descer uma serra, ou vamos viajar. E alguns pacientes podem desenvolver náusea ou enjoo ou vômito por conta dessa movimentação não habitual do corpo, de ir para um lado e para o outro numa serra, por exemplo. E aí existem alguns medicamentos que podem ser utilizados para essa finalidade. A exemplo do dimenidrinato, ciclizina, meclizina. E aí cabe citar também, porque o farmacêutico pode trabalhar com prescrição desse tipo de fármaco, que é a escopolamina, apesar de não ser um medicamento antagonista dos receptores H1, mas ele também tem ação no sentido de controlar a cinetose. Então dá para fazer uso para controle da cinetose, fazer uso de escopolamina para controle de cinetose. Esses antagonistas dos receptores H1 têm vários efeitos tóxicos, nós falamos agora há pouco, exemplo do risco de atropinização. Os menos comuns são excitação e convulsões em criança, que também podem ocorrer, a resposta alérgica e o efeito tipo atropina, devido ao bloqueio dos receptores de acetilcolina, causando, entre aspas, atropinização. Não seria bem atropinização, porque para ser considerada atropinização, a gente teria que utilizar a atropina propriamente dita, mas é um efeito semelhante ao da atropina. Temos algumas indicações de alguns fármacos aqui. Existem alguns livros que podem ajudar para vocês aprenderem. Aqui, por exemplo, eu tomei como base o BPR, que é um memento terapêutico. Nós temos aqui a prometazina, marcas comerciais como Fenergan, creme Fenergan, os usos principais, o Profergan, os usos principais como antiemético, antivertiginoso e antialérgico. Então também pode ser útil para o caso do paciente que vai viajar, mas o uso principal é como antialérgico. Como antivertiginoso, nós temos as doses aqui, para enjoo ou vertigem, como antivertiginoso propriamente dito, para náusea ou vômito, anestesia e cirurgia, para rinite alérgica. Então, temos todas as posologias aqui. É interessante que vocês tenham domínio dessas posologias, porque vocês trabalharão possivelmente na rotina e sempre irão ter prescrição de prometazina, que precisa estar de acordo com esse padrão. Crianças com 2 ou mais anos de idade também podem fazer uso, as posologias estão aqui, ok? A prometazina administrada por via intravenosa pode provocar graves danos aos tecidos, inclusive gangrena, requerendo amputação. Então, a prometazina, no uso intramuscular, é preciso que a administração seja muito criteriosa, pois, caso seja inadvertidamente administrada, pode causar riscos significativos ao paciente. Dimenidrinato, temos o difenidrin e o Dramin. Eu não sei se ainda o Dramin B6 teve uma época que saiu de circulação, não sei se ele está em circulação no momento, mas é utilizado para conjuntivite alérgica, enjoos em viagem, rinite alérgica e urticária. O uso do Dramin tem sido bastante útil para enjoos e vertigens. Muitos pacientes têm feito uso para controlar esses sintomas. A posologia está aqui, por faixa etária, inclusive, para adultos e por faixa etária está bem
aqui para adultos, 1 gota por quilo de peso corpóreo a cada 4 a 6 horas, na excedendo 320 gotas, enfim. Pacientes asmáticos com glaucoma, enfisema pulmonar, doença pulmonar crônica, dispneia e disúria devem tomar esta medicação com cuidado, pois o dimenhidrinato pode piorar os sintomas dessas doenças, assim como ciclizina também pode causar esses sintomas. Que nós temos o Meclin como marca comercial. A ciclizina é utilizada em conjuntivite, enjoo em viagem, rinite alérgica e urticária. A posologia está aqui. E, bem, basicamente, dos antihistamínicos antagonistas dos receptores H1, eu poderia falar mais sobre as demais substâncias, mas aí eu deixo uma tarefinha para vocês. Hidroxizina, loratadina e fexofenadina. Quais são as posologias, indicações e interações? Deem uma estudada, montem uma tabela e aprendam um pouco mais através da pesquisa. Clofeniramina. Quais são os principais? Clofeniramina compõe muitos medicamentos isentos de prescrição médica. Então, qual a composição desses medicamentos e de que forma eles devem ser utilizados? Quais são as indicações desses fármacos à base de clofeniramina? Então, fica aí como tarefa para vocês montarem uma tabela dos antihistamínicos de um modo geral, com essas informações, para que facilite a consulta e a atuação profissional. E é isso, ficamos por aqui. Deus abençoe a nós todos.